A segunda leitura da Parashá de Ki Tetzê, se um homem tiver um pecado que mereça a pena de morte e realmente for executado, você vai pendurá-lo sobre uma poste de madeira. Vamos já ver qual é a lei específica. A gente estava falando no Rumash de ontem sobre o filho rebelde e logo depois vem falar sobre pendurar o morto por apedrejamento. Vem te ensinar que se o pai e a mãe têm pena do filho e não advertem ele, não levam ele para o tribunal, não fazem o que precisa ser feito, no final ele sai para o mau caminho e vai fazer várias transgressões, talvez até atrapalhar a vida de outras várias pessoas e ele também vai merecer morte no tribunal. Então, às vezes, a disciplina é necessária. Vai pendurá-lo sobre um poste de madeira. Os sábios falam todas aquelas pessoas que merecem pena de morte, de esquilar, de ser apedrejado, jogado do segundo andar, etc., são pendurados. Como a gente vai ver no passuco que fala que a maldição de Deus, Chas Shalom, está pendurada, ou seja, a pessoa que amaldiçoa Deus vai ser pendurada. E a gente sabe que o castigo de quem Mevarech et Hashem, abençoa, para não falar ao contrário, de Hashem, ele é esquilar, é apedrejado. Você não pode deixar pernoitar o seu corpo, o seu cadáver sobre aquela madeira, aquele poste, deve enterrá-lo naquele mesmo dia, porque, de novo, a maldição de Deus, essa pessoa que amaldiçoou Deus, ou a imagem de Deus, o desprezo de Deus está aqui sendo pendurado, vamos já explicar por quê. Você não pode impurificar a sua terra que a Hashem está te dando como herança eterna. O que quer dizer que lá Elohim, o desprezo do rei, porque o ser humano ele é feito na imagem do seu Criador. Então, o povo de Israel são os filhos de Hashem. Então, deixar pendurado lá o judeu, lembrando que ele pecou, isso aqui é um desprezo, modo de falar, para Hashem. Então, só vai deixar um pouquinho, quando anoitece, já tira. Um exemplo de dois irmãos gêmeos que eram muito parecidos. Um virou rei e um acabou indo para gangues e roubar e acabou sendo pendurado. Toda aquela pessoa que vê ele pendurado, vê o rei está sendo pendurado. A palavra klalá no passuco sempre tem a ver com deixar leve, desprezar. Quando você está amaldiçoando alguém, você está falando que ele não vale nada, que ele é leve. Como a gente encontra que lani klalá nimret tem exatamente a ver com o verbo de kal, de leve. Você não pode ver o boi do teu irmão ou o seu cabritinho, cordeirinho perdidos e ignorar eles. Você deve devolvê-los para o seu irmão. Você não pode fechar o seu olho como se não tivesse visto. Ah, não sei, vou fingir que eu não vi. Você não vai ver e ignorar. Literalmente está querendo falar, você não deve ver e ignorá-lo, ou seja, não faça de uma maneira que você vai acabar ignorando, isso é o literal. Outra explicação, os sábios vêm dizer pra gente que tem momentos que você pode ignorar, quando, por exemplo, não é o cavô da pessoa, a pessoa não correria atrás desse animal se fosse pro próprio dinheiro, então não tem obrigação de correr para pegar, para devolver para o dono nesse caso, por exemplo. E se não é próximo teu irmão de você, você não conhece ele, você não sabe de quem é aquele animal, então você deve trazê-lo para dentro da sua casa e vai ficar com você até o teu irmão buscá-lo e você vai devolver para ele. Ué, claro que eu só tenho que devolver se depois que ele vir buscar, senão como é que eu vou devolver se eu não sei quem é? Somente aqui, drosh, é que você deve dar show, você deve investigá-lo e saber se a pessoa que está te pedindo não é uma pessoa que está enganando, dando sinais errados, alguma coisa assim, você tem que perguntar para saber certeza que aquela achado realmente é daquela pessoa. Você vai devolver para ele, ou seja, se valer a pena, se tiver o que devolver. Por exemplo, se o animal ele consome demais na tua casa, o valor maior do que o próprio valor dele, então não vai ter o que devolver, você vai ter que cobrar daqui a pouco o dinheiro do dono do animal. Então daqui a gente aprende que aquela coisa que ela faz, ou seja, que ela rende algum dinheiro e ela consome, então você deixa o animal lá produzindo, arando, dando leite, alguma coisa assim, e também consumindo. Mas aquilo que não produz e come, ou seja, não te dá lucro, só te dá gasto, se você deixar guardado lá para devolver, então vai acabar dando um prejuízo, então você deve vender e guardar o dinheiro para quando a pessoa vir buscar, você entrega o dinheiro. E assim você vai fazer para o seu burro ou para a sua roupa, e a mesma coisa você vai fazer para qualquer coisa que você achou que seu irmão perdeu, que perdeu dele você encontrou, você não pode ignorar, ou seja, você não pode fechar os olhos e fingir que não está vendo. Não veja o burro do seu irmão ou o seu boi caindo no caminho, você vai ignorar eles, e sim, você deve levantar junto com ele. Como assim levantar? Hakim, carregar daquela carga que está ali e o animal não está conseguindo, você tem que ajudar o seu amigo, seu irmão, a carregar o animal. Com ele, com o dono, mas se ele vai embora e sentou lá e falando, você tem a missão de me ajudar, então faz aí, então nesse caso eu estou isento. Se você está falando, se você quiser carrega, aí você é isento. Não pode estar uma roupa de homem sobre mulher e nem deve vestir um homem uma roupa de mulher, porque isso é abominável para Deus, todo aquele que faz esse tipo de coisa. Qual o motivo da proibição de uma mulher usar roupa de homem? Porque ela vai ficar parecida com o homem, vai acabar andando entre os homens e isso vai ser para prostituição. E não deve vestir um homem uma roupa de mulher para ficar entre as mulheres.
Outra explicação, também não pode fazer costumes que são de mulher, como tirar o cabelo das áreas genitais ou da área das axilas. Que Toavat, a Torá proibiu uma vestimenta que traz a abominação, ou seja, algo que vai levar a uma proibição, alguma coisa errada. Não é, tem discussão nos sábios se é proibido no caso de uma peça, no caso de uma situação que é hipotética, que é só ilustração. Mesmo assim, tem várias leis que não cabe aqui explicar todas as leis sobre isso. Quando acontecer de, se você vê um ninho de passarinho perante você, no caminho, em qualquer árvore ou na terra, com passarinhos, com filhotes ou com ovos, e a mãe está sobrevoando sobre os filhotes ou sobre os ovos, você não pode pegar a mãe sobre os filhos, com os filhos ali. Ou seja, se aparecer, vem excluir quando você já reservou, você montou o ninho ali, só realmente a mitzvah é quando aparece uma situação assim. Lot e Kahem, você não pode pegar a mãe quando ela está ali com seus filhos. E sim, você deve enxotar a mãe e mandar ela embora e depois pegar os filhos para ser bom para você, isso vai prolongar os seus dias. Ou seja, uma mitzvah tão fácil dessa, que para você poder pegar os ovos ou os filhotes, você precisa enxotar a mãe. Mesmo assim, a Torá fala que você vai prolongar a sua vida e ser bom para você, mesmo que é uma mitzvah que não tem nenhum prejuízo, você nem gasta dinheiro para fazer essa mitzvah, muito mais, quanto várias mitzvot que são mais difíceis, mais complexas e que têm um gasto maior, a recompensa com certeza é muito, muito grande.